As funções, elas são aplicadas para modelar situações, né? Então, em algumas situações é necessário você criar uma modelagem matemática para que você consiga fazer o tratamento dessa situação de uma forma confiável. Então, para isso é importante estudar as funções. E muitas vezes nos deparamos constantemente com situações que essas situações apresentam relações entre duas ou mais grandezas. Então, toda função ela fará uma relação entre duas ou mais grandezas quaisquer, né? E essa relação ela pode ser descrita através de uma função matemática. Essa é a vantagem da função. Por exemplo, o ganho mensal de um vendedor que tem um salário fixo de R$ 400 mais comissão de 2% sobre as vendas pode ser calculado em função do valor total das vendas do mês. Então, este seria um exemplo prático onde nós podemos utilizar o conceito de função. Além disso, poderemos usar a ideia de função no exemplo, por exemplo, de um campeonato de futebol, onde o total de pontos obtidos por time é dado em função do número de vitórias e empates que esse time obteve durante a competição. Então, nessas duas situações, nós temos situações cotidianas que podem ser modeladas por expressões matemáticas que são denominadas funções. Nessas duas relações, o que a gente percebe? Né? Uma das grandezas, ela depende das demais. Então, uma característica básica do conceito de função é esta. Toda vez que eu estou trabalhando com uma função, eu estou trabalhando com uma, né, grandeza que depende das outras grandezas. Ok? Então, sempre vai haver uma relação de dependência. Né? No primeiro caso que a gente comentou, as grandezas relacionadas são o ganho mensal do vendedor e o total de vendas. Essa situação ela pode ser descrita matematicamente, né, pela relação G, né, que seria a relação do ganho mensal. Então, o G, que é o ganho mensal, seria representado por R$ 400 mais 2%, que é 2 sobre 100, vezes X. Né? E esse G representa, então, o ganho mensal. Então, nós temos que a variável G ela depende da variável X, ou seja, da quantidade, né, vendidas durante o mês. No exemplo da pontuação obtida pelo time, essa pontuação ela poderia ser representada por 3 vezes M mais 1 vezes N, em que o P indica a pontuação do time, o M o número de vitórias, né, 3 pontos por vitória, e N o número de empates, 1 ponto por empate. Então esta seria a representação matemática, né, dessa situação onde a gente tem um campeonato de futebol. Então esses são exemplos de funções. As funções, então, elas estão presentes, além dessas situações que nós vimos, também na modelagem do movimento dos corpos. Né? Dentro da engenharia, a gente trabalha bastante com essa ideia de movimento de corpos. Né? Posição, velocidade, aceleração. Então, dentro da física, no nosso curso, também você vai aprender muitas aplicações de funções relacionadas a estudo de posição, estudo de velocidade, estudo de aceleração. Além disso, dentro de um circuito elétrico, né, a tensão em diversas outras disciplinas também a gente vai trabalhar com as funções. A matemática se coloca como ferramenta de apoio no equacionamento dos fenômenos estudados nessas disciplinas. Então, em todas as disciplinas da área de tecnológicas, da área de biológicas e outras, a matemática seria o ponto de apoio para fazer a modelagem da situação cotidiana para a situação teórica, né, representada matematicamente. Dessa forma, torna-se importante estudar o comportamento das funções para compreender e equacionar situações-problemas, como essas apresentadas anteriormente, como nós vimos agora.
Então, nesse roteiro, o que nós vamos fazer? Realizar uma abordagem geral das funções, seus conceitos, formas gráficas, domínio, imagem e alguns problemas de aplicação. Esses conceitos já foram estudados anteriormente no ensino médio, mas são importantes para que você tenha um bom rendimento dentro do estudo do cálculo diferencial. E essa abordagem pretende fornecer a você subsídios, para o estudo de disciplinas subsequentes que utilizem a ideia de funções. Conceitos gerais de funções. Nos exemplos anteriores, nós temos o salário, do vendedor e o campeonato de futebol, onde G era o ganho do vendedor, indica uma função de uma variável. No caso, a variável dessa função, que é o ganho, seria o x. Enquanto que na função do número de pontos, essa função é uma função de duas variáveis, dependendo do número de vitórias e dependendo também do número de empates. Matematicamente, a gente pode escrever a função g como f de x, como que a gente lê? Função de x. E a função p como f de mn, Então a gente diz que p é a função de m e n. Em nossos estudos da etapa 1, vamos focar em situações onde você tem apenas uma variável. Somente a partir do final da etapa 2, início da etapa 3, você vai estudar situações onde você trabalhe com duas ou mais variáveis.